O Jornal da Câmara desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2013, recebe o vereador Ari Friedenbach. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Como é que tá? Tá tudo legal? Tudo ótimo. Manhã chuvosa. Vereador, é possível fazer um balanço desses primeiros 6 meses de mandato? Surge no norte da Câmara Municipal de São Paulo como grande tema aí para o segundo semestre a revisão do plano diretor. Acho que vai demandar muito estudo, muito debate. Eu acho que vai ser um tema bastante instigante e que nós vamos ter muito para discutir e realmente esperamos chegar num consenso que beneficie o cidadão, sem dúvida nenhuma. Numa das primeiras vezes que o senhor participou aqui conosco do Jornal da Câmara, o senhor se definiu como marinheiro de primeira viagem, falando que está chegando a uma experiência legislativa, tudo mais. Qual foi, na opinião do senhor, o ponto alto dos debates nesse primeiro semestre? Bom, eu acho que a gente teve alguns temas bastante difíceis. Para mim, como marinheiro de primeira viagem, muito para aprender, entender muito do funcionamento da casa, o regimento interno, que é uma questão bastante difícil para nós novatos, entender como as coisas efetivamente funcionam. Dos temas mais complicados, bom, nós tivemos um final de semestre bastante atribulado, digamos assim. E acho que isso talvez tenha sido o grande tema, a questão do transporte público, que já vinha sendo debatido, inclusive uma demanda que eu já havia no começo do mandato encaminhado ao secretário de Transportes, que é a questão que para mim é muito importante, a questão do transporte noturno, que nós temos centenas ou talvez milhares de trabalhadores da noite, não só os jovens que curtem a noite, mas especialmente quem trabalha na noite e termina o seu trabalho e não tem como retornar às suas casas. Sim. Então esse eu acho que é um tema extremamente importante. Encaminhei essa demanda para o secretário de Transportes logo no início do ano. E vejo que isso é um tema muito importante e tem que ser resolvido. Os trabalhadores da cidade de São Paulo, que é uma cidade que pulsa, precisam ter condições de retornar aos seus lares antes do amanhecer do dia seguinte. A gente tem 3 CPIs instaladas, né? A CPI dos estacionamentos, da exploração sexual, da qual eu faço parte, inclusive. O senhor faz parte, e a CPI do transporte. Em relação à CPI que o senhor faz parte, essa da exploração sexual infantil, a preocupação maior é com o horizonte da Copa do Mundo de 2014. Sem dúvida. Né? Nós temos nos debruçado muito em cima dessa questão, também com relação à exploração sexual infantil nos terminais de carga, que é um problema... Fernão Dias, por exemplo? Fernão Dias especialmente. E a gente está conseguindo andar a passos lentos, até na minha opinião. Nós ouvimos diversas autoridades envolvidas nesse tema, mas eu sinto que nós temos muito para caminhar. E a questão da Copa do Mundo que vem aí, e o turismo sexual no Brasil é uma questão muito complicada, não só na cidade de São Paulo, como no país inteiro. Então nós temos realmente que tomar muito cuidado e dar muita atenção a esse tema, porque o Brasil não pode ter essa característica de um país onde a exploração sexual infantil é permissível. Vereador, uma questão central. Muita gente espera de CPI, isso é parte de uma cultura política do brasileiro, muita gente espera que a CPI tenha, entre aspas, aquele poder de polícia que ela acaba não tendo, porque ela depende do Ministério Público a partir do momento que se gera um relatório. Quais são as respostas que a CPI da exploração sexual infantil deve trazer à sociedade, no sentido de que pelo menos funcione como um instrumento para que o Ministério Público e para que a polícia possa adotar ações coibindo essa prática? Bom, nós temos ouvido diversas autoridades envolvidas no combate à exploração sexual infantil. E o que se espera, no mínimo, é que nós consigamos tirar dessa CPI um relatório denso para poder encaminhar as autoridades que possam efetivamente fazer esse combate, autuar quem precisa ser autuado, prender quem precisa ser prendido, mas é um tema muito difícil. Eu tenho observado no nosso trabalho na CPI, é a primeira CPI que eu participo. É extremamente difícil a gente conseguir chegar no problema, até porque é uma questão muito velada, obviamente. Então,
tem sido muito difícil o nosso trabalho na CPI. O que a gente espera realmente é conseguir tirar muita informação das pessoas que a gente tem ouvido, tem sido muito interessante, mas eu sinto que temos muito a caminhar ainda nesse tema, e especialmente com a proximidade da Copa, que vai ser um problema muito grave. É que na cultura do brasileiro, vereador, não sei se o senhor concorda, na cultura do brasileiro, de forma geral, ele olha para a CPI como se a CPI fosse um meio de campo. A CPI ela fornece os instrumentos para que alguém faça o gol. Exato. No caso, a Receita Federal, tecnicamente, ou a Polícia Militar, ou o Ministério Público, ou promotorias, enfim. É isso. É exatamente da forma que você colocou. A gente vai passar a bola para alguém fazer o gol. Agora a gente precisa passar com muito jeito essa bola para realmente conseguir fazer o gol. E esse trabalho de meio de campo tem que ser muito elaborado, muito bem preparado, muito focado. E eu tenho visto muita dificuldade para a gente conseguir passar essa bola em condições de ser feito o gol. E é um grande desafio, conseguir realmente terminar essa CPI passando a bola redondinha para que seja feito esse gol. Vereador, para a gente finalizar esse nosso bate-papo nessa segunda-feira, dia 8, véspera de feriado aqui em São Paulo, a avaliação que o senhor faz e as perspectivas para o segundo semestre. Acho que, do ponto de vista da relação do prefeito Fernando Haddad com o Legislativo, tem sido construída uma relação que, na visão do senhor... Olha, eu tenho sentido uma relação muito bem construída. Eu vejo o prefeito como alguém muito disposto e disponível a ouvir o Legislativo. Acho que isso tem que ser aprimorado, tem que ser melhorado, sim. Acho que nós precisamos ter mais voz ainda. Eu vejo como um prefeito muito aberto a ouvir, mas acho que a gente tem que ter mais, tem que ser mais ouvido. Acho que nós temos muito a contribuir. Tem que ser um trabalho conjunto, não é executivo contra legislativo, tem que ser usando mais uma vez a metáfora aí da bola, tem que ser um jogo de equipe. Então nós temos realmente que fazer uma parceria para que quem tem que ser beneficiado, que é o cidadão, realmente seja alcançado. Acho que a gente tem muito para evoluir ainda nessa construção dessa parceria. Acho que a gente está num bom caminho, mas acho que precisamos melhorar ainda mais esse diálogo. É um caminho, né? É um caminho. No horizonte da Câmara, aí no segundo semestre, surge aí como, além da CPI dos transportes, além da conclusão dos trabalhos da CPI da exploração sexual infantil, da CPI dos estacionamentos, surge como grande tema a revisão participativa do plano diretor e como ela pode nortear o desenvolvimento da cidade. Eu vejo que assim, a participação popular é fundamental, porque por mais que nós nos empenhemos aqui, por mais que nós andemos pela cidade para conhecer cada vez mais os problemas, o cidadão é que vive mais do que ninguém os problemas do dia a dia. E acho que não só as CPIs, como as comissões, a Comissão de Segurança, a qual eu presido, inclusive, que é um tema muito importante, que veio agora nesse debate do transporte deixado um pouco de lado, mas pesquisas no início do ano mostraram como a principal preocupação do cidadão paulistano a questão da segurança. E nós temos que trabalhar com muito carinho, inclusive. Nós ouvimos no final do semestre o presidente da Ilume, que é a questão da iluminação das cidades de São Paulo, que é uma das prioridades nossas, é uma questão de segurança. A falta de iluminação na cidade de São Paulo tem que ser olhada com muita atenção, assim como a Guarda Civil Metropolitana. Nós temos muito por fazer, temos 3 anos e meio aí de muito trabalho e acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser, terminar esse mandato construindo muito. Ou seja, o senhor vale o que o senhor já tinha dito aqui pra gente. O senhor continua vereador até o fim do mandato. Não tenha dúvida, a gente está aqui para fazer esse trabalho para o qual a gente foi eleito, honrar esse mandato da melhor forma possível. Nesse sentido, vereador, e é inevitável que a gente toque nesse assunto mais uma vez, as bandeiras que o senhor traz na sua vida pública e por conta da experiência pessoal muito sofrida, muito dolorida que o senhor tem, são bandeiras que, em tese, são mais voltadas ao Congresso Nacional, né? São voltadas ao Congresso Nacional no aspecto de mudança da legislação penal. Agora, como vereador, a gente tem muito por fazer também na área de segurança, que passa pela área de educação, sem dúvida nenhuma. Eu gosto sempre de vincular a questão da segurança à educação. E acho que a gente, na cidade de São Paulo, a educação tem que ser muito bem trabalhada, a questão da remuneração dos professores, que é gravíssima, a meu ver. Os professores da cidade de São Paulo precisam de uma atenção muito grande.
A segurança na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é um tema fundamental e é o meu grande foco. E nesse foco a gente tem feito um trabalho muito bom, acho que a gente tem conseguido alcançar o objetivo, esse olhar muito importante focado à Guarda Civil Metropolitana, que faz um trabalho cada vez melhor. Essa gestão tem tido um olhar muito melhor para a Guarda Civil. Acho que está se desenvolvendo um trabalho muito bom e que realmente vai mudar a cara da cidade. Essa é a expectativa. Essa expectativa, essa é a minha certeza. Vereador Ari Friedenbach, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado por estar conosco aqui nessa segunda-feira, dia 8, obrigado pela atenção. Vamos voltar a falar sobre todas essas pautas, em especial sobre a conclusão dos trabalhos da CPI da exploração sexual infantil, sobre a questão do terminal de cargas da rodovia Fernão Dias, a gente precisa e vai investir mais nesse assunto. Vamos voltar a falar sobre isso também ao longo desse segundo semestre. Com certeza. Tá? Obrigado pela atenção.